o PPL, né, que é a biblioteca do Delphi de programação paralela. Legal? Nós vamos pegar ponto a ponto ali todas as features que tem dentro da biblioteca de programação paralela e nós vamos esmiuçar ela, ou seja, vamos vendo ponto a ponto. Então, hoje nós vamos dar uma introdução, legal, no primeiro, que é a utilização do T-Task e do iTask, né, que é criar realmente uma tarefa para rodar em segundo plano. Então vamos lá, pessoal. A biblioteca de paralelismo, né, no Delphi, que é o quê? É você conseguir, resumindo o que é a thread e o paralelismo, é você executar tarefas de forma simultânea, sem que elas ocupem, né, a thread principal, ou seja, a tarefa principal. Toda vez que você abre um projeto no Delphi, vamos dizer assim, imagina que ele cria uma fila, legal? De execução de tarefas. Todo projeto tem essa fila, legal? Eu estou tentando só exemplificar aqui, tá, pessoal? Para ficar bem claro para vocês. Então você criou um form no Delphi, vou fazer o seguinte, ó. A gente tem um projeto aqui. Executei esse projeto. O que acontece? Eu agora abri uma fila. Se eu quiser executar uma ação, legal? O que eu faço? Uma procedure ou uma function, e eu vou criar aqui, por exemplo, uma procedure, ó. Procedure teste. Ó, pronto. E o que esse cara faz, ó? Show messenger, ó, teste. Ou melhor, vou fazer o seguinte aqui, ó. Label 1.caption teste. Legal? Então, ó, eu tenho uma procedure aqui. Eu vou botar um botãozinho aqui na tela, ó, só para vocês entenderem aqui melhor, que vai chamar a minha procedure teste. Então, quando eu faço isso, eu crio, toda vez que eu mando executar uma procedure, uma function que seja, ele cria uma fila, ele vai enfileirando isso daí e vai executando. Por quê? Essa fila é como se fosse a thread ou a tarefa principal, né? Vamos dizer assim, a thread principal do projeto. Ele está rodando em uma thread. O fato de você estar vendo ele aqui, de eu poder mexer com ele aqui, dos botões, quando eu passo o mouse nos botões, tá vendo? Tá mudando a cor e tal. Tudo isso está dentro de um único processo. Legal? Então, ó, eu quero alterar o label desse cara aqui, né? O caption desse label. O que eu faço? Ó, clico aqui, ele está na fila. Como ele não está executando nada nesse momento, ao clicar aqui, o que acontece? Ele alterou lá. Perfeito? Ótimo. Então tá ali, tá rodando na thread principal. E se eu tiver que executar tarefas simultâneas, ao mesmo tempo que eu faço uma coisa, eu preciso também fazer outra. Legal? O que acontece? Você precisa abrir uma outra filinha dessa que vai processar coisas ao mesmo tempo. E você pode abrir diversas filas, ou seja, diversos threads, legal, para serem executadas simultaneamente. Ok? Porém, é preciso ter uma atenção, porque nem todos os componentes do Delphi, nem todas tudo que você usa ali dentro do Delphi, principalmente quando a gente fala de banco de dados, está preparado para ser multithread, ou seja, para trabalhar de forma simultânea com várias tarefas ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma atenção nisso. Mas vamos lá, nosso exemplo simples de hoje aqui, e talvez se você não conhecia as threads ou tem alguma dificuldade, talvez isso já comece a ampliar um pouco o seu mundo nisso. Então tem uma label e tem alguns botões. Nesse botãozinho normal aqui, o que acontece? Eu estou dando um sleep aqui, ó, de 10.000 milissegundos, ou seja, são 10 segundos. O que acontece? Lembra que eu falei que eu tenho uma fila, que eu boto os meus processos ali? Quando eu clicar nesse botão, esse camarada vai entrar no processo. Só que a execução dele tem um sleep, ou seja, tem um processo que está dizendo, ó, aguarde 10 segundos e depois troque o nome do label pela data. Se eu mandar ou se eu tentar executar alguma coisa simultânea, ele não vai deixar eu executar até que esse sleep, ou seja, até que esse método, até que essa tarefa termine. Quer ver só? Ó, nós estamos aqui, deixa eu só pegar aqui, cadê? Tá meio, não sei se é a pilha do mouse, não sei o que é aqui, mas vamos lá, ó. Eu vou clicar no botão normal, ó, puff. Se eu tentar arrastar minha aplicação agora, eu não consigo. Se eu tentar clicar no botão 4, eu não consigo. Por quê? Cara, esse cara está no topo da fila, ele está sendo executado, aguardando 10 segundos. Olha lá, ó. Depois que terminou, olha só, ele alterou o label e mexeu, porque eu tinha mexido aqui no processo, só que isso ficou enfileirado. Legal, ó. Cliquei no normal, ó, e vou arrastar esse cara aqui para baixo, ó. Pronto. O que acontece, ó?
ele está lá aguardando aqueles 10 segundos e depois dos 10 segundos ele vai alterar o label, ó, e veio aqui para baixo. Por quê? Ele enfileirou esses processos na thread principal. Legal? No processo principal. E aí, essa biblioteca que você usa usando aqui, ó, o uses system.threading, legal? Ele te dá uma série de possibilidades para você trabalhar com as threads. Nós vamos ver hoje aqui apenas o T-Task, legal? E o I-Task, que é a interface do T-Task, ok? Como que a gente faz para conseguir executar processos ao mesmo tempo? Isso está intimamente ligado, pessoal, à experiência do usuário. Legal? Muitas das vezes, né, isso principalmente se for mobile. O que acontece? Se fizer uma ação, uma interação, alguma coisa é possível que trave a aplicação por alguns segundos, o usuário já pensa que aquilo dali deu problema, o Android já vai mostrar lá aquela tarefa, ó, deseja fechar, a aplicação parou, deseja fechar e não sei mais o que. Cara, então o que acontece? Quando você começa a pensar na experiência do usuário, programar utilizando thread é fundamental, é essencial para que você ofereça para o seu usuário uma experiência mais fluida da sua aplicação. Legal? Então, ó, o que acontece? Como que a gente resolve esse probleminha do timerzinho ali do sleep? O que acontece? Olha aqui, ó. Nós criamos um task, né? Uma tarefa. Então nós temos essa classe T-Task, legal? Que ela tá nessa biblioteca aqui, ó, system.threading, legal? E ela tem uma série de opções. Nós vamos, ao longo dessa semana e talvez da próxima, né? Cada dia da semana, nós vamos explorar uma possibilidade dessa. Então nós vamos explorar ali o Future, o Wait for All, Wait for Any, todas essas opções que ele tem aí, nós vamos explorar ela. Nós temos threads específicas para executar for, né? Executar processo de repetição, né, de listagem e tudo mais. Nós vamos explorar isso aqui para que vocês construam uma aplicação mais fluida para os seus usuários, ok? Então, ó, ttask.run, o que acontece? Esse cara, ele pede aqui dentro, né, uma procedure, ou seja, um método anônimo que a gente está executando aqui, tá vendo? Dentro do run, eu estou passando para ele, para esse meu task, uma procedure, ou seja, algo que não tenha um retorno, que não é uma function, é uma procedure, ele não tem um retorno. E aí nós estamos fazendo o quê? Exatamente o mesmo que tem aqui em cima, o sleep e mexendo aqui no label. Só que, ó, tá aqui o sleep de 10 segundos, só que aí nós estamos usando um cara diferente aqui, ó, que é o T-Thread Synchronize, né? Esse cara, é muito importante você usar o Synchronize, que ele serve para o seguinte, como eu falei, nem todos os componentes eles são preparados para trabalhar de forma multitarefa, né, multithread. Nem todos os componentes são preparados para isso, principalmente os componentes de banco de dados. Legal? Então pode acontecer de tarefas diferentes estarem acessando aquele componente no mesmo momento, e aí ou você vai ter algum retorno, alguma informação inválida, ou seja, porque ele não esperou terminar um processo, alguma coisa do tipo, ou você vai ter mesmo um access violation, que é o que é muito natural quando as pessoas começam a trabalhar com threads e não se atentam para isso. O Thread Synchronize, ele garante que você, mesmo que esteja trabalhando com threads separadas, né, que aquela ação se torne, vamos dizer assim, thread safer, né, ou seja, que ela tenha a garantia de que ela não vai ter um comportamento indesejado, ou seja, ela vai aguardar esses processos dentro da sua thread ali, para que não tenha acessos simultâneos que retornem valores inválidos ou até mesmo access violation. Então o que eu estou garantindo aqui é o seguinte, que essa minha thread, apesar dela estar rodando, né, ela ser uma thread separada, ela vai estar rodando dentro da minha thread principal, ou seja, dentro da minha current thread. Legal? Para que não dê nenhum problema com os componentes, no caso o label e outros componentes visuais que não são multithread. Ok? Então é importante você utilizar o Thread Synchronize, principalmente quando você vai trabalhar com coisas visuais ali na tela, principalmente quando você vai trabalhar com mexendo com componentes visuais, Progress Bar e tudo mais. O Thread Synchronize ou ações de banco de dados é muito importante para que você não tenha comportamentos indesejados na sua thread. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou startando uma nova tarefa e estou passando um método anônimo, uma procedure anônimo, para esse cara daqui, falando que eu quero que ele execute. Ó, eu quero que você espere 10 segundos. E aí o meu Thread Synchronize, ele pede o seguinte, ó, em qual thread você quer rodar o quê? E aí eu passo um novo método anônimo para ele, falando, ó, dentro dessa thread, da minha thread atual, eu quero rodar aqui o meu label caption, recebendo a minha data aqui, ó. Legal? E aí ele já não vai mais travar a minha thread
do que está renderizando a minha aplicação ali. Vamos ver só, ó. Se eu rodo sem thread, ó, normal, cliquei, pá, ó, eu não consigo mexer aqui, ó, no meu formulário apenas 10 segundos após aquilo dali ser executado, ó, por causa daquele sleep que nós colocamos, ó. Beleza? Foi, 10 segundos. Agora, se eu rodo isso com uma task, olha, ó, daqui a 10 segundos, ó, vou clicar, 1, 2, 3 e cliquei. Pá, ó, só que, ó, eu continuo podendo mexer e daqui a 10 segundos ele altera aqui, ó, sem travar a minha aplicação. Olha aqui, ó, ele vai alterar, ó, ó, olha lá, prontinho, ó, alterou esse camaradinha para mim aqui, ó. Por quê? Porque ele está rodando numa thread separada. Legal? Ele não está utilizando da mesma thread que nós temos aqui para trabalhar, para mexer com o que tá renderizando form e tudo mais. Legal? Então a gente consegue. E aí eu consigo, ó, rodei essa task, ó, ela vai aguardar 10 segundos. E se eu mandar uma outra tarefa agora, ó, ela é executada normalmente. Legal? E aí daqui a 10 segundos, ó, esse cara vai jogar a data aqui novamente. Olha só, ó, ele não trava a aplicação, ele não trava os componentes para você poder mexer neles ali.